Oi pessoal, sou Kaline e meu grupo é formado por Maria do Espírito Santo, Maria Eduardo Nascimento e Maria de Jesus. Ficamos responsáveis pela apresentação do terceiro grupo, que tem como título o período pós-clássico da literatura latina. Nesse período ainda são produzidos grandes obras, embora a literatura se afaste cada vez mais do modelo clássico. Leone, em 1967, página 96, fala que da metade do segundo século depois de Cristo pode-se falar de decadência. A poesia perde-se em complicações técnicas e a eloquência esteriliza-se. Na divisão didática de Leone, esse período pode ser dividido entre idade de pátria, idade de decadência e literatura romano-cristã. Mas vamos falar apenas da idade de pátria, que também pode ser chamada de período de transição. Nessa idade de pátria, inclui autores como Fedro, Sêneca, Lucano, Petrônio, Plínio o Velho, Juvenal e Suetônio. E agora eu irei falar um pouco sobre Fedro. Caio Júlio Fedro foi um autor de fábulas que pouco se sabe sobre sua vida particular. Ele era natural de Trácia e era filho de escravos. Fedro foi o primeiro a escrever fábulas em latim e se tornou o introdutor do gênero literário na literatura latina. Nas suas fábulas, ele procurava ensinar preceitos morais através de alegorias, como no caso de fábulas gregas. Sejano, que ocupou o cargo de prefeito de Petróleo, por causa de algum de seus atos de crueldade, foi alvo de alguns trabalhos de Fedro. Fedro, após citar várias vezes Sejano, foi exilado de Roma e só pôde voltar depois da morte de Sejano. Fedro, através de suas fábulas, podia zombar do modo de vida excêntrico e da depravação moral da sociedade do seu tempo. Então, o período pós-clássico da literatura latina, ela foi marcado por grandes nomes. Entre eles está Aneu Lucano, foi um grande nome do poema épico. Aneu Lucano ele nasceu em 39 d.C., na cidade de Córdoba, e sua principal obra foi Farsalida. Essa obra ela é original e inovadora. Lucano, ele, além de ser poeta, ele foi também um declamador genial. E embora ele estivesse escrevendo um poema épico, ele tinha em mente Eneida. Só que a diferença é que as intervenções divinas, como por exemplo, elas foram deixadas de lado e ele mencionou apenas algumas lendas geográficas e mitológicas. Infelizmente, ele não pôde mais contribuir com seu estilo inovador, pois aos seus 26 anos ele foi obrigado a se suicidar, consequência dele ter se posicionado contra o imperador. Outro grande nome foi Petrônio. Ele, assim como Lucano, também foi sentenciado a suicídio. A sua principal obra e única a chegar até nossos dias foi Satyricon. Essa obra ela retrata a sensualidade e a licenciosidade da sociedade romana de seu tempo. E foi considerado o primeiro romance da literatura latina. A Espanha ela produziu grandes expoentes da literatura latina. E um outro grande nome é Lúcio Aneu Sêneca, mais conhecido por Sêneca. Ele é tio de Lucano e também nasceu na cidade de Córdoba. Ele foi advogado e posteriormente ele se tornou um membro do Senado. Suas contribuições literárias elas vão além das filosóficas, a sátira e também a tragédia. Sêneca foi filósofo e além disso foi o único, após Cícero, fazer ressurgir a filosofia em Roma. Sêneca foi verdadeiramente o único filósofo autenticamente latino. Seus tratados, como a ira e a brevidade, como por exemplo, fizeram-lhe, além de pensador, um moralista profundo.
Agora iremos falar sobre os mais diversos temas filosóficos abordados por Sêneca. Sobre a ira, sentimento desnecessário para o homem, Sêneca propõe a autodisciplina para combatê-la. Sobre a brevidade da vida, a falta de tempo devido aos cuidados e obrigações da vida. Sobre a clemência, tem como finalidade propor uma política de regime absoluto. Sobre a província, que trata sobre os relacionamentos entre os seres humanos e a divindade. Sobre o ócio, que é o ato de contemplação, atividade que concerne aos estudos da filosofia. Sobre a vida feliz, que para ter uma vida feliz e aprazível, é possível, ser alcançada através da virtude. E da constância do sábio, que trata sobre a constância do espírito sábio. Então, Sêneca nos deixou, uma única sátira, que era intitulada como Apocolocintose. E neste trabalho, Sêneca ataca a memória do falecido imperador Cláudio. Além disso, Sêneca também escreveu algumas tragédias, mas essas tragédias eram próprias, são próprias para serem lidas. E são 9 tragédias que trabalham a análise psicológica. E são elas, A Loucura de Hércules e Hércules na Eta, Édipo, Fedra, Medeia, Tiestes, as Troianas e Agamenor e as Fenícias. E então, agora eu irei tratar um pouco sobre Plínio, o Velho, Juvenal e Seutônio. E então, Plínio, ele recebeu esse nome Plínio, o Velho, para que seja diferenciado do seu sobrinho, para que a gente não confunda, certo? Plínio, ele escreveu sobre a guerra contra os germanos, escreveu também sobre a biografia de Pompeu, e assim ele prosseguiu também com os seus estudos na área dos vegetais, dos animais e até mesmo dentro da história da arte. Plínio, ele morreu sufocado durante uma pesquisa que ele realizava em loco, Essa pesquisa que ele estava realizando era a respeito dos gases emitidos por Vesúvio. E agora nós vamos falar de Juvenal. Juvenal, ele já buscava ser o quê? O mais realista possível nas suas obras, quando ele ia escrever. Do que ele tratava ali nas suas obras? Ele falava sobre assuntos presentes, da realidade. Ele falava da hipocrisia humana, ele falava dos maus literários, ele falava também do luxo, dos prazeres desregados, da degeneração do sexo masculino e da devassidão do sexo feminino, das vantagens da carreira militar, Então, ele buscava trazer sempre temas diferentes, do que já existia na época. E temos aqui o Seutônio. O Seutônio, ele já tratava da história, assim como uma sequência simples da história. Ele não buscava se aprofundar nas lições, que eram tiradas desses estudos. E com isso, nós temos agora a decadência, da literatura latina, e agora se iniciará o período do surgimento da literatura latina cristã.